Critérios para você analisar um jogo e ainda vou compartilhar com vocês a minha análise para esse jogão da Libertadores entre Corinthians e Flamengo. Então, fica até o final desse vídeo, assiste completo, que esse vídeo aqui vai mudar completamente a sua temporada agora nas apostas, né? Por que você está falando assim, Marcão, temporada? Porque para mim, como apostador, né, a temporada do apostador começa agora quando inicia as ligas europeias, né? Então, eu gosto muito, eu sou fã das ligas europeias, é onde eu encontro a maioria das oportunidades, a maioria dos padrões das apostas esportivas. Então, para mim, a temporada começa agora, o meu ano como apostador começa agora. Então, presta bem atenção em todas as dicas que eu vou te passar nesse vídeo, que vai te ajudar muito, principalmente a como analisar um jogo, para que você tenha uma melhor assertividade, consequentemente, você consiga lucrar mais. Lembrando que é importante demais você ter uma boa estratégia, uma boa análise de jogo, mas uma boa estratégia, gestão e emocional. Só um critério não tem como, você precisa de todos esses critérios. Existem várias estratégias dentro do mercado esportivo, né? Mercado de gols, estratégia simples, múltipla, dupla hipótese, várias e várias estratégias. Existe até estratégia, né, como método malvado, onde você não toma head, onde você não tem a possibilidade de tomar head, né, você só ganha, ganha ou ganha, tá? Se você não conhece essa estratégia ainda, você vai lá no meu Instagram, tá? @MarcosMatosOficial, que você vai conhecer. Então, existem várias estratégias. Você tem que encontrar a melhor estratégia que se adequa ao seu estilo, à sua visão de jogo, tá? Porém, essa estratégia do método malvado você tem que ver, porque, cara, é uma estratégia muito prática, não precisa de análise de jogo em si, tá? E você vai lucrar bastante com essa estratégia também. Então, corre no meu Instagram e assiste, beleza? Galera, primeira coisa, primeira dica que eu quero te dar, vou tomar um cafezinho aqui, ó. A primeira dica que eu quero te dar em relação à análise do jogo é que você precisa ter alguns critérios. Eu vou te passar esses critérios, mas a primeira coisa que eu quero te passar é que essa análise de jogo, né, esse trabalho, esse mundo, ele tem que ser prazeroso. Não dá para você assistir, analisar um jogo, né? Ter que assistir um jogo que você não gosta. Então, você precisa, de fato, você precisa gostar. Você precisa ter uma simpatia muito grande, você precisa ter vontade de assistir para ser prazeroso, porque senão vai ser um trabalho chato, senão você não vai ter a mesma atenção e vai, consequentemente, vai ser uma análise ruim. Então, a primeira dica que eu quero te passar aqui é selecione as ligas que você mais gosta. Eu gosto de utilizar esse site do Flash Score, tem aplicativo também, e eu seleciono as ligas que eu mais gosto de assistir. Então, você precisa selecionar também. Essa é a minha primeira dica. Então, coloquei aqui Campeonato Alemão, Brasileiro, Espanhol, Francês, Premier League Italiano, Liga de Portugal. Então, selecione as ligas que você mais gosta. Aqui eu já selecionei as minhas e são as ligas que eu mais aposto, que eu mais gosto de assistir. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que ter na hora de analisar um jogo é você precisa assistir. Por que você tem que assistir? Porque você precisa conhecer muito bem as equipes, você precisa conhecer muito bem os jogadores e os papéis daqueles jogadores. O quão diferença ele vai fazer dentro do time, né? Porque você sabendo disso, você entendendo como aquele time joga, como aquele jogador se comporta, consequentemente você vai saber o estilo de jogo daquela equipe. Se é uma equipe que gosta mais de atacar, que tem um estilo de jogo bem ofensivo, se é uma equipe que tem um estilo de jogo reativo, ou seja, aquela equipe que se defende primeiro para depois buscar fazer um golzinho e se fechar lá atrás. Então você precisa identificar isso. Como é que você vai identificar isso? Assistindo os jogos, tá? Porque, por exemplo, se duas equipes que têm um estilo de jogo reativo se enfrentam, ou seja, equipes que focam muito na defesa em se defender para depois atacar, como, por exemplo, o Atlético de Madrid, outro time que também era bastante assim, era o Wolves, né, o Wolverhampton, da Premier League. Então, se você pega equipes que são desse jeito, tá? Então, a melhor opção é o quê? No mercado do abaixo, no mercado de gols no abaixo, entendeu? Então, você já muda a sua visão. Então, se você tem duas equipes ativas que gostam de atacar, que vai buscar o gol, por exemplo, vai enfrentar um jogo Bayern de Munique e Borussia Dortmund, não tem como você ir no abaixo, sabe? São duas equipes que gostam de atacar. Então, essa tendência forte para o quê? Para o mercado de gols, para o acima, entendeu? Então, você assistindo o jogo, você tendo essa consciência, sabendo o papel de cada jogador em campo, você já consegue identificar o estilo de jogo e, consequentemente, você já começa a ter uma tendência para onde você vai apostar para ter uma melhor assertividade. Então, é de fundamental importância que você assista os jogos, tá? Assista os jogos. Marcos, qual é a melhor liga que você me recomenda começar? A liga que você mais gosta? Uma liga que eu gosto bastante e também tem muitos padrões é a Bundesliga, é o campeonato alemão.
Por quê? Porque a maioria das equipes são ofensivas, a maioria das equipes gostam de atacar, vão buscar o gol. Então se torna muito prazeroso assistir a Bundesliga, porque tem muitos gols. E também é muito tendencioso a apostar no mercado de gols, por isso que eu gosto bastante. Outra liga que eu gosto muito é a Premier League, né? É uma liga que eu gosto bastante mesmo por conta dos grandes clássicos, grandes jogadores, então acaba sendo muito prazeroso. Só que tem que ter muito cuidado com a Premier League, porque é um campeonato que muda muito rápido a Premier League, sabe? Os momentos do time. O time está vivendo um grande momento, daqui a pouco eles começam a vir numa sequência ruim, você tem que estar atento a essas mudanças, porque senão você vai acabar perdendo, vai acabar se frustrando. É diferente, por exemplo, quando você pega a Ligue 1, né? O PSG que vem dominando completamente. Então, segue o padrão ali praticamente o ano todo de vitórias no PSG. Outra liga também que varia muito, que é muito de momento, é a Série A, né? Tem alguns times que tem também um padrão muito bom, mas a Série A você tem que estar no momento ali, tem que estar ligado ao momento do time, porque muda muito rápido. Por isso que é importante você estar acompanhando de perto. Né? Tem a La Liga, que também eu gosto muito de apostar na La Liga, muito, 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 muito mesmo. Né? A gente tem aí grandes equipes que têm padrões também, né? Mas tem também aquelas equipes emergentes que pagam muito bem, como o Villarreal, como o Real Betis. Então tem outros jogos, outros times também que pagam muito bem. É legal olhar, ficar de olho na La Liga, mas eu recomendo você começar com um campeonato, de preferência o alemão, beleza? Ah, Marcão, não gosto tanto do alemão. Então vai para um campeonato que você costuma assistir muito, costuma conhecer os jogadores, beleza? Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Segunda dica. Aí, essa segunda dica, você vai precisar do Flash Score. É muito interessante você vir aqui no Flash Score, porque, por exemplo, quando você vem aqui agora, beleza, no Flash Score, você vai ver, você vai analisar agora os números, mas não só os números, o calendário e o momento daquelas equipes. Por exemplo, vou vir aqui, ó, vou pegar o jogo que vai acontecer amanhã. Vou pegar o jogo que vai acontecer amanhã pela Libertadores, né? Vai ter o jogo de Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Vou pegar esse como exemplo, mas você pode utilizar esse mesmo exemplo nos outros em qualquer jogo, beleza? Vamos lá, Flamengo e Corinthians. Vou pegar aqui, Flamengo e Corinthians, calendário. Vamos lá, pronto. Aqui está. Galera, primeira coisa que você vai olhar. Eu sei que vai acontecer esse jogo amanhã de Flamengo e Corinthians, beleza? Abrir aqui o jogo. Primeira coisa que você vai observar é o quê? O estilo de jogo, conhecer as equipes. Eu conheço muito bem o Corinthians, conheço muito bem o Flamengo. Eu sei o estilo de jogo do Corinthians, sei o estilo de jogo do Flamengo, eu sei a provável escalação que vai a campo, eu sei a maneira que esses times se comportam e eu sei também o quão difícil será esse jogo, principalmente por ser umas quartas de finais da Libertadores. Isso é algo que você tem que estar muito atento. É diferente, né? Que pode estar vivendo um momento até ruim, mas é diferente quando eles estão jogando mata-mata. Vocês têm que entender muito bem isso, tá? É diferente de um jogo do Brasileirão, por exemplo. O Flamengo, no Brasileirão, o Flamengo simplesmente poupou os seus jogadores para esse jogo, assim como o Corinthians, beleza? Assim como o Corinthians, eles pouparam os jogadores, mas acabaram aí vindo de vitória. O Corinthians em cima do Botafogo, uma equipe muito abaixo, muito tranquila, que o Botafogo não vive um bom momento, e o Flamengo acabou goleando o Atlético Goianiense, que venceu o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas é como eu falei, aqui é um jogo completamente diferente, então requer uma atenção ainda maior, tá? Primeira coisa, vamos analisar os times, beleza? Eu tenho esse conhecimento porque eu acompanho e assisto esses jogadores, beleza? Esses times. O Corinthians hoje reforçou bastante o seu elenco. Esse ano, nessa temporada, vem numa pegada completamente diferente, né, dos últimos anos, que não estava brigando por nada, e estava sendo um saco até de pancada do Flamengo, né? O Flamengo vinha coleando o Corinthians, dentro de casa, fora de casa, mas hoje o Corinthians vem numa pegada diferente. Fez muitas contratações, algumas dessas contratações não estão fazendo efeito ainda, né? Pelo contrário, o Corinthians ele vem tendo algumas dificuldades por conta de lesões e também no encaixe do time. O time vem conseguindo ótimos resultados, não é à toa aqui no Brasileirão. Ó, no Brasileirão, se você pegar o Corinthians aqui, ó, cadê a classificação do Brasileirão? Aqui, o Corinthians é o vice, né, do Brasileirão com 38 pontos. O Corinthians fez 25 gols e tomou 19 gols. Você vê que a média do Corinthians de gol não é tão alta e a defesa é uma das melhores defesas do Brasil. Ao lado do Flamengo só tomou 19 gols, o Palmeiras é a melhor defesa do Brasileirão. Então tem uma excelente defesa. No Brasileirão ele vem conseguindo até os resultados, né, vem vencendo seus jogos, venceu aqui essa virada do Atlético foi demais.
vem vencendo seus jogos, mas não vem tendo um grande desempenho, né? O Corinthians ainda existe aquela dúvida na cabeça do corintiano e na cabeça de todo mundo. Pô, o Corinthians vem vencendo algumas partidas, mas é difícil confiar, porque são vitórias apertadas e são vitórias que não vêm tendo um bom desempenho. Então, o Vitor Pereira realmente é um grande treinador, mas não vem conseguindo fazer com que o Corinthians tenha um bom desempenho, desenvolva um bom jogo. Mas, defensivamente, é uma equipe que melhorou muito e tende a melhorar ainda mais depois da contratação do Valbuena. Porém, o seu ataque ainda está limitado, o seu ataque ainda não está funcionando muito bem. O William, que é o melhor jogador desse time, vem oscilando bastante, né? Fez a contratação agora do Yuri Alberto, que jogou ao lado do Roger Guedes contra o Atlético Goianiense, mas o Vitor Pereira já falou que eles dois não dá para jogar junto com os dois, então ele vai ter que optar por um dos dois, né? São dois caras de extrema qualidade, mas o ataque ainda vem tendo dificuldade nessa criação. Porém, defensivamente, o Corinthians é muito forte mesmo, tá? A equipe do Flamengo vinha passando também por um momento muito ruim, porém, melhorou demais. Não é à toa que a sequência do Flamengo nos últimos jogos tem sido muito forte. Ó. Teve somente, nos últimos 10 jogos, teve somente um empate, uma derrota. Essa derrota contra o Corinthians foi com um time completamente reserva, com um gol contra do Rodinei. Mas, depois da chegada do Dorival, a equipe do Flamengo mudou bastante, mudou muito. Principalmente depois daquela vitória contra o Tolima, essa vitória que foi muito importante contra o Tolima, tá? Essa vitória do Flamengo, cadê esse 7-1, e depois embalou essa sequência, pegou o Atlético, ganhou de 2-0, eliminou da Copa do Brasil, e vem numa sequência muito forte, onde até mesmo o banco do Flamengo vem jogando muito bem. Então, um elenco muito recheado, muito excelentes jogadores, e diferente do Corinthians, né? Agora com o Dorival, diferente do Corinthians, o nível de entrosamento dos jogadores do Flamengo é muito grande. O nível de criação dos jogadores do Flamengo é muito grande, né? A dupla Gabigol e Pedro, que não jogavam juntos, eles começaram a jogar junto, o Gabigol saindo um pouco mais, tá dando muita solução. O Rodinei é um cara que apoia bastante e tem a criação do Everton Ribeiro com a Arrascaeta. Então, a equipe do Flamengo é muito forte no setor ofensivo. Defensivamente, né, tem o João Gomes que está destruindo muito. Tem o Thiago Maia também, que pô, ajuda demais, está ajudando demais. Eu não sei nem como vai ser, porque ainda tem o Vidal, e eu acredito que o Vidal possa ser titular nesse jogo. Acho difícil, mas pode ser que tenha, seja titular. Né? Davi Luiz e o Léo Pereira estão se entendendo muito bem. A chegada do Davi Luiz fez com que o Léo Pereira crescesse bastante. Ele também está jogando na posição correta agora, né, na esquerda. E tem o Felipe Luiz também, que defensivamente ajuda muito. O Santos no gol traz uma segurança muito grande. Então, para esse jogo, acredito que vai ser um jogo muito estudado. Vai ser um jogo onde as duas equipes não vai buscar se lançar. Até mesmo o Flamengo, que tem esse DNA muito ofensivo, eu tenho certeza que ele não vai se atirar, porque tem um segundo jogo. E o segundo jogo é dentro de casa, é no Maracanã, e vai ter todo aquele inferno. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil aqui, tá? As duas equipes vão se estudar muito mesmo. Não vai querer se expor. Ninguém aqui vai querer perder por 2 gols de diferença, porque sabe que é muito difícil. Se o Corinthians vencer esse jogo aqui por 2 gols de diferença, o Flamengo sabe que dentro de casa vai ser muito difícil. Então, o Flamengo não vai sair desesperadamente. O Corinthians sabe da qualidade do time do Flamengo, não vai se expor. Se der brecha para o Flamengo, se buscar atacar o Flamengo, né, vai pegar um contra-ataque muito forte. Então, o Corinthians também não vai poder se lançar. Então, tem que ter muito cuidado. E como eu falei, os dois no Brasileirão são equipes que não costumam tomar muitos gols. O Flamengo só tomou 19, assim como o Corinthians. Então, são duas defesas sólidas. E por ser um jogo de mata-mata, o lado psicológico conta muito. E esse é outro critério muito importante, o lado psicológico do jogo. Então, é um jogo onde ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E a vontade de ganhar também existe? Existe. Mas por ser o primeiro jogo, o time entra com aquela mentalidade. Eu não posso perder. O Corinthians sabe, eu não posso perder dentro de casa, porque senão vai ser difícil lá em casa, né, na casa do Flamengo. E o Flamengo sabe, cara, eu tenho que garantir aqui, no mínimo, um empate. Eu preciso do empate. O empate aqui é de grande valia para o Flamengo, porque vai decidir dentro de casa. E em casa tem o apoio da torcida que faz diferença. Então, tem essa mentalidade muito grande. Então, esse jogo tende a ser um jogo com poucos gols. Tende a ser um jogo com poucos gols. Jogos assim, geralmente, são jogos bem truncados. São jogos apertados. Dificilmente você vai ver um jogo com muitos gols entre Flamengo e Corinthians, a não ser que as duas equipes estejam muito distantes, sabe, assim, em nível técnico. Isso não acontece agora. Obviamente, o Flamengo tem um nível melhor, mas não está tão distante assim. E por ser um mata-mata. Por exemplo, o Flamengo teve os últimos jogos contra o Corinthians, no ano passado, o Flamengo emplacou algumas goleadas, né? Por exemplo, esse jogo aqui por 3-1, teve esse 2-1, teve esse 5-1, né? Teve outro 4-1.
mas foram jogos pelo Brasileirão, onde a diferença das duas equipes era muito grande, que foi em 2019, aquele ano foi mágico, e também em 2020, tá? Mas se você pegar os outros jogos, teve esse 3-1 também aqui, mas se você pegar os outros jogos, foram jogos mais truncados, foram jogos mais difíceis, e principalmente se você pegar ainda mais um mata-mata, né? Você pegar um mata-mata que você vai ver que é mais difícil ainda. Então, esse jogo tende a ser poucos gols. Então, você já tem uma noção desse mercado. Perceba que eu falei dos times, falei dos jogadores, do papel de cada um fundamental. Os dois times vão estar com aquele elenco que todo mundo já conhece em campo, né? Já falei da dificuldade do Corinthians em atacar, falei do crescimento e da força das duas defesas, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. Ah, Marcão, o Flamengo está como favorito mesmo na casa do Corinthians. Sim, o Flamengo é favorito, na minha opinião. É favorito, sim. Porém, acredito que não vai ser um jogo fácil na casa do Corinthians. Por isso que o melhor mercado para atuar aqui é o mercado de gols. Mostrei para vocês o histórico, mostrei para vocês o estilo de jogo, mostrei para você o lado psicológico, e é desse jeito que você analisa um jogo. E aí, quando você já tem todas essas informações, mostrei os números e falei um pouco sobre o estilo de jogo e jogadores. Quando você tem essas informações, você começa a imaginar o que pode acontecer nesse jogo. O que pode acontecer nesse jogo. Por exemplo, eu falei que as duas equipes vão entrar com medo de perder. Isso é fato. Ninguém quer sair perdendo no jogo de ida. Mas, se o Flamengo fizer um gol, será que o Corinthians vai se lançar completamente? Acredito que o Corinthians vai propor um pouco mais o jogo, mas será que vai se lançar? Não acredito. O Flamengo se lançar assim desesperado? Não, porque tem outro jogo. Será que o Flamengo fazendo um gol, ele saindo na frente do resultado, será que ele vai continuar com o ímpeto lá na frente, buscando ainda mais fazer outro gol? Também não, porque ele sabe que a decisão é em casa. E ele precisa ali agora manter aquela vitória. Ah, se o Corinthians fizer um gol, você acha que o Flamengo vai desesperadamente para cima do Corinthians? Se lançar mesmo, esquecer da zaga e se lançar para cima do Corinthians? Não vai, porque tem outro jogo em casa. E o Flamengo sabe que em casa é muito grande. Então, assim, tem essa mentalidade. Então, esse jogo, por mais que uma das equipes saia na frente, né, é um jogo que tende a ser com poucos gols, devido a tudo isso que eu falei para vocês. Ah, Marcão, pode ser que seja um jogo com gols? Pode, mas a probabilidade é muito baixa. Então, o melhor mercado para atuar aqui é o mercado realmente do abaixo, sabe? De poucos gols. É o mercado de poucos gols. Ah, Marcão, o que é que você acha? Qual vai ser o placar que vai ser esse jogo? Eu acredito no máximo que seja 1-1. Acredito que seja um empate, sabe? Um empate de 1-1, acredito aqui no máximo. Ou um 0-0 mesmo, tá? Mas eu não acredito num jogo com muitos gols aqui. Não acredito. Não consigo ver na casa do Corinthians. No Maracanã, dependendo do resultado desse jogo e dependendo do que precisa essas equipes no Maracanã, aí sim pode ser um jogo com muitos gols. Mas esse primeiro jogo, eu não acredito. Então, é dessa forma que você tem que analisar um jogo. Primeiro, você precisa assistir para ver o estilo de jogo das equipes, os jogadores. Você precisa analisar os números, você precisa ver o ponto psicológico do jogo, a importância desse jogo. Isso é fundamental. E daí, então, você escolhe o mercado. E aí existem vários mercados. Poderia ir em dupla hipótese. A dupla hipótese do Flamengo aqui também deve estar pagando muito bem, né, por estar 2,45. Então, pode ser também um ótimo resultado, mas para mim o mercado de gols aqui é excelente, estou abaixo. Tá, galera? Então, é isso. Começa a utilizar esses critérios na hora de analisar um jogo. E aqui segue uma análise também desse jogão do Flamengo-Corinthians, tá? E, ó, eu vou torcer pelo Flamengo, você sabe que eu sou flamenguista, tá? E, galera, qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram, manda no direct, manda qual é a sua aposta, eu quero ouvir aqui. Comenta também nesse vídeo, curte e vamos para cima. Tamo junto, que amanhã é dia. E outra, vai ter mais análises como essa dos outros campeonatos, como começar na Europa, tá? Tamo junto, vamos para cima.